Amigas e amigos, um aspecto que merece ser observado nesta campanha eleitoral é o linguajar. Como as forças políticas, os entes políticos se dirigem ao povo, né, como eles se tratam. Né? É importante, interessante a gente observar isso. E aí a gente constata nitidamente esses dois mundos que eu tenho falado aqui. Esse mundo fake, né? Esse mundo da subjetividade da direita, da mentira, da demagogia, né? Da calúnia. Né? E o mundo da concretude, o mundo da realidade. Aquela história de um vídeo do Geraldo Alckmin no Nordeste, eu publiquei aqui, que ainda não viu, circulou muito por aí pela internet, ele falando da criação da dona Marluce, criação de carneiros, se eu não me engano, e lá no fundo ela dizendo, não, eu voto no Lula. Isso aí, olha aí, os dois mundos que eu falo aqui, o mundo fake e o mundo da realidade, da concretude. Porque a questão é elementar, né? A ideologia da direita é do século XIX. Eles tentam vendê-la em pleno século XXI. Como eles vão fazer isso? Se não pela mentira, pela hipocrisia, pela manipulação, pela calúnia. Eles vão chegar lá no Nordeste, o Alckmin, imagine. Isso que eu falo aqui com a sua cara, né, de nádegas de anjo, né, como dizia aquela crônica do Nelson Rodrigues, que eu comentei aqui já em alguns vídeos. Ele vai chegar lá e dizer o seguinte: gente, eu cheguei aqui do século XIX, vocês sabem o que existia no século XIX? Existia escravagismo, né? Não tinha abolição, né? O Brasil era colônia. Como é que vai fazer isso em pleno século XXI, se não pela... Olha aí, esse vídeo do Geraldo Alckmin traduz exatamente isso. Aí chega o quê? Os candidatos aí do mundo da realidade. O Lula, sobretudo, né? O que nós precisamos aqui? Desenvolver o país, soberania, democracia, inclusão social, direitos do povo, soberania do povo e tudo mais. Aí entra a dona Marluce. Não, gente do século XIX eu não quero aqui não. Gente com cara de bunda de anjo eu não quero aqui não. É isso, né? Em toda a história, é importante observar isso, em todo qualquer época da história da humanidade, né, o abuso do poder sempre contou com a cumplicidade da mentira. É só observar. Ninguém disse para o povo que ia fazer, né, o que fez, as atrocidades que fizeram, aí, sobretudo a partir aí da Revolução Industrial, podemos dizer assim, com acesso ao conhecimento, a Revolução Francesa, a Era das Luzes, do conhecimento científico e tudo mais. Sempre tem alguém lá, né, um pernambucano aí qualquer, né, que fala: companheiras e companheiras, o mundo não é assim, as coisas não são assim. Os barbudos. Fiz até uma crônica, vou deixar aqui. Deus, Lula e os barbudos, né? Chegam os barbudos aí sempre atrapalhando o pesqueiro, né? Como diz o povo da direita, ou dos dominantes. Essa gente que se utiliza da mentira, né? Que se utiliza da religião e etc. Galileu, né? Depois veio Marx, Engels, né, os que eu chamo simbolicamente de barbudos, né? Lenin, né? Fidel Castro, Che Guevara e etc. Ho Chi Minh. Lógico que é uma caricatura que eu faço aqui quando eu falo de barbudos para exatamente encaixar o Lula. É uma crônica, né? Para falar exatamente... É isso, né? O símbolo aí não tem um melhor símbolo da Revolução Cubana do que os barbudos, né? Chegaram os barbudos que desceram de Sierra Maestra, etc, etc. Lógico, né, tiveram tantos outros aí que não foram barbudos. Existem tantos outros que não são barbudos, etc. Enfim, a questão não é essa. A questão é exatamente para dizer que a mentira sempre esteve do lado dos que abusam do poder. Nós estamos vendo aí essa história aí, por exemplo, dos comerciantes do combate à corrupção. Não existe vigarice maior do que isso? É lá, a turma da Operação Lava Jato. É interessante, né, que a gente olha para a cara dessa gente, olha para a cara do Alckmin, né, e vê ali o quê? Cinismo. É impossível olhar para a cara do Alckmin e não ver cinismo. Do Bolsonaro, cinismo da Marina Silva, cinismo. É impossível olhar para a cara do Sérgio Moro e não ver cinismo. Ou olhar para a cara do Deltan Dallagnol e não ver cinismo. Impossível. Né, as pregações lá do Jim Jones de Curitiba. O Deltan Dallagnol, né, o Jim Jones de Curitiba, que ele fica... É engraçado, né, que ele inventou as pregações dele, é uma coisa impressionante. As frases de efeito, que sempre tem uma bactéria, tem uma maçã podre, não sei o quê, né, revela uma intelectualidade rebaixada. É porque isso não consegue
ser do mundo da realidade, é o mundo do cinismo, né? A convicção do cínico, que eu sempre falo aqui, é diferente da convicção honesta. O Sérgio Moro, então, não é à toa que ele desafina. Quando ele vai, ele fica assim meio acuado e tal, né? E o Deltan Dallagnol também. Quem é Deltan? Ele fala na terceira pessoa aí, né? Ele. Quem é o Deltan? O Deltan é isso, o Deltan é aquilo outro, como se ele não fosse o Deltan. Né? É uma coisa ridícula, a mesma coisa do Alckmin, Marina Silva e tal, é isso que eu falo aqui. Né? É diferente de quem fala com a convicção honesta, de quem não titubeia. Eu estou aqui falando uma coisa que eu acredito, que é real, que é verdade. Por que o Lula sobe aí nos palanques e detona tudo? E fala, e fala, e fala, e fala. Se deixar ele fala. Deixar ele fala. Né? E fala com propriedade, não fica jogando palavras ao vento. Né? É isso, não fica desafinando. Quem é ainda tá? Quem é? Sabe? A rataria pretoriana midiática é outro exemplo. A gente cansa de ver isso aí. Né? A gente cansa de ver isso aí. É importante a gente observar, nessa linha que eu estou dizendo aqui, né, que esse discurso bolsonarista, que não é do Bolsonaro, não é só do Bolsonaro, né, e dos seus cachorros loucos, não é um discurso só deles. O Estadão faz um editorial hoje que é exatamente isso. Né, com o discurso de Bolsonaro, fica explicitamente muito bem encaixado na boca do Bolsonaro, né, que chama-se aqui muros permeáveis. Aí compara o Lula e as pessoas que vão lá visitá-lo e tal ao esquema do PCC, primeiro comando da capital, do Comando Vermelho, pedindo o quê? A incomunicabilidade do Lula. O isolamento, solitária, prende esse homem, deixa esse homem preso lá. Usa aqui, tinha até o linguajar deles lá, né? Compara com o Fernandinho Beiramar, Marcola, né? Diz que vai lá o pessoal né, visitá-lo e sai com salves, ordens que criminosos emitem aos comparsas que estão extramuros. Isso aqui é a linguagem de Bolsonaro, a linguagem desses programas de cachorros loucos que tem na televisão. Não é? Isso tem a utilidade, porque é isso, né? Como que a direita se dirigiria à esquerda? Ao Lula, se não for por esse linguajar depravado aqui. Isso aqui é depravação total, né? Isso aqui é a revelação da alma dessa gente, né? Não tem argumentos, não tem substância, não tem convicção, e apela para esse tipo de coisa, ou pela desafinação do Sérgio Moro aí, pelas patetices do Deltan Dallagnol, ou por esse linguajar aqui de Bolsonaro, de cachorro louco. Né? É isso. Eu já falei aqui em outra ocasião, né? Quem não tem ideias usa palavras. Aí fica o palavreado e tal. Mas é a substância, é igual a gelatina, né? Pega isso tudo aqui, espreme e chega a qual conclusão? Né? Aqui no final do editorial, diz aqui que o problema não está no desvirtuamento das funções de advogado, figura fundamental para o Estado de Direito. O ex-presidente pode constituir tantos advogados quanto julgue necessário para exercer sua defesa. Já aqueles que aceitam o mandato para a defesa de Lula da Silva, como mero subterfúgio para dar voz a seus salves, desvirtuam a nobre profissão, desafiam a justiça e mostram à nação a que interesses estão servindo. Aquela história, né, que eu já falei aqui em outra ocasião, a bola quicando na entrada da área, quer dizer, e o centroavante está lá falando, não vou chutar não, porque o Estadão não quer. O Lula tem advogados, tem um exército de advogados, tem uma multidão de advogados, né, uma multidão de jornalistas que o defendem contra esses abutres, esse tipo de gente aqui. Isso aqui é hiena, né? Hiena, cachorro louco, né? Tudo tem uma mistura aí, sabe? É uma fauna, né, do que há de mais, né, degradado, pervertido, perverso, perversidade pura. Né? Existe toda a legalidade, né? Tudo, como dizem os advogados da defesa do Lula, tudo na mais perfeita ordem. Né? Está dentro da Constituição, dentro dos códigos, né, de direitos, aí, dentro das cartas internacionais, são 18 especialistas do Comitê de Direitos Humanos da ONU, né, que deram um parecer favorável ao Lula contra esse tipo de gente.
Aí entra, obviamente, esse linguajar aqui de cachorro louco aqui do Estadão, o artigo do Fernando Henrique Cardoso no Financial Times, e outras bobagens que ele andou falando por aí. Ele disse, por exemplo, né, que diz que ele recordou o Carlos Lacerda, né, disse que faz falta um Lacerda na atual conjuntura, né, e também andou falando coisas que não tem sustentação, né, de um ponto de vista ético, intelectual, né, moral, né, que ele disse que onde andavam os petistas enquanto... É isso, epíteto, né, os petistas. Né, todo mundo que é contra eles é petista. É de uma pobreza, né, o Fernando Henrique, é isso que eu falei aqui num desses vídeos passados aí. Né, a depravação do Fernando Henrique, né, tentando contestar o Lula, um artigo que o Lula fez no The New York Times, e o Fernando Henrique respondeu no Financial Times, que é, o jornal do dinheiro, né, das finanças aí da turma toda, né, que ele escreveu onde andavam os petistas, não escreveu no Financial Times, aqui é uma outra, acho que um jornal, né, acho que foi da Bélgica, se eu não me engano. Eu não peguei a fonte aqui, esqueci. Ele escreveu, onde andavam os petistas enquanto o mundo e o Brasil mudavam a todo vapor entre a queda do Muro de Berlim e as duas torres gêmeas de Nova York. Lula rodando o país em campanha eleitoral permanente. Os sindicalistas protestando e sofrendo desgastes dos processos de reforma do Estado e reestruturação industrial. A intelectualidade de esquerda remoendo seu mal-estar com o colapso do socialismo real, o avanço da globalização capitalista e o marasmo da universidade. Né? É exatamente isso aqui, quer dizer, o que isso quer dizer no fundamental? Que substância nós podemos tirar de uma argumentação como essa aqui? O que poderia estar fazendo o Lula? O que poderia estar fazendo os sindicalistas, a intelectualidade de esquerda? Qual foi o resultado do governo dele? Qual foi o resultado da tal da globalização que ele fala aqui? Do marasmo da universidade? Ora, a visão, né, do século XIX, esse negócio de universidade, sabe, menosprezando aqui a universidade e tal. É isso, né, um artigo de depravado, né, de depravação, né, absolutamente depravado. Ele só tem esses dois recursos, né? Isso a gente viu na campanha de 89, os caçadores, o caçador de Marajá, né? Fizeram a campanha do Collor toda em cima do caçador de Marajá. Sim, mas e o programa de governo? Ninguém da direita se dispôs a debater o programa do governo. E o Lula, sim, o Lula foi debater o programa de governo, foi debater com o povo e tudo mais. O Lula não desceu aos subníveis da campanha do Collor de Mello daquela época, não desceu aos subníveis da campanha do Fernando Henrique de 1998, do Geraldo Alckmin de 2006, né, do José Serra em 2010, José Serra em 2002, José Serra já foi em 2010 com a Dilma. É isso, né? E a gente, quando a gente aperta a coisa, quando a gente apura, pega na essência, a gente vê, mesmo a Dilma, né, uns têm mais facilidade de oratória, outros têm menos e tal, né? A Dilma certamente não tem a facilidade de oratória que tem o Lula, nem característica de cada um, nem por isso ela deixou de ter convicção no que ela defendia, né, ali acossada pelo Aécio Neves, com aquele linguajar agressivo, né, misógino, machista e tudo mais, de provocação, chamando ela, essa senhora é leviana, essas coisas, né, um desrespeito, né, levado ao extremo, e ela manteve ali a postura. Então é isso, né? Agora pega, compare a Dilma com a Miriam Leitão. Não sai do iê. São os reis do iê. Merval Pereira. Sim, doutor, mas o senhor quer falar o que exatamente? Apure as coisas, fale com propriedade, com convicção. A linhagem, Alckmin, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Miriam Leitão, né, Merval Pereira e etc. Esse de José Neumann de Pinto é ridículo. Quem olha para José Neumann de Pinto e consegue ver aquilo, aquela figura, né? Aquela figura patética e levar aquilo a sério? Não, o editorialista do Estadão. Agora essa gente aí, nesse mundo da ficção, mundo dos cachorros loucos, né? Essa questão, por exemplo, eles usam, são duas coisas, né? O linguajar de cachorro louco,
né, para atacar o Lula, que o Lula é isso, não sei o quê, né, e o linguajar moralista, esse moralismo do Bahamas. Falei, né, quando o Lula foi preso, que o Oscar Maroni, acho que é assim que ele chama, pôs lá os retratos da Carmen Lúcia e do Sérgio Moro e deu cerveja de graça para todo mundo. Aquele cara, o retrato, nada mais poderia retratar o que é a direita brasileira, o que é essa gente toda. E corrupção, corrupção, corrupção. É assim, no mundo inteiro é assim. Tem corrupção na Romênia, tem corrupção na Venezuela. O Globo faz uma matéria hoje, grande, dizendo que a família do Maduro, né, teve uma delação premiada nos Estados Unidos, de um banqueiro, tal, que eles desviaram dinheiro e tudo mais. A Cristina Kirchner, vítima, né, também de uma ação fascista. Essas hordas, né, a Hitler, a exemplo de Hitler, de Mussolini, são hordas. A invasão, por exemplo, da casa do ex-presidente Lula, naquele episódio que o Sérgio Moro sequestrou o Lula. Né? Como é que eles agiram ali, dando pontapé nas portas, gritando, levantando os colchões e tudo mais, roubando equipamentos da casa do Lula, os celulares das crianças, dos netos da dona Marisa e do Lula. Hordas. Eles faziam a mesma coisa com os judeus lá na Alemanha, né? Fizeram na Rússia czarista, os pogroms da perseguição aos judeus, a mesma coisa, a mesma lógica. Estão fazendo agora lá com a Cristina Kirchner, né, na Argentina. Não fazem lá na Venezuela porque, né, tem a resistência, tem o governo lá, né. Agora isso tudo é cerco, né, cerco midiático, cerco ideológico e tudo mais. Estão fazendo na Nicarágua, tentam fazer na Romênia, né, tentam fazer em todos quanto é lugar. Né? Aí é isso, né? Como é que eles reagem a uma situação que é real, que é concreta, uma crise que está batendo aí de novo em âmbito mundial? O presidente do Banco Central dos Estados Unidos anunciou ontem que vai subir os juros novamente. Isso tem um efeito, né, imediato nas chamadas economias emergentes, dependentes e tal, né, que quando aumenta o juro lá, né, consequentemente os especuladores tiram o dinheiro daqui e levam para lá, e o Brasil fica vulnerável, sujeito a ataques especulativos, e consequentemente vem a receita de FMI, vem mais arroxo, mais corte, o Estadão cobra isso. Aliás, esse ataque aqui ao Lula tem um outro editorial do lado dizendo que os governos deveriam se comprometer, né, com as reformas. Todos os candidatos deveriam, quem não se, diz o editorial do Estadão explicitamente, quem não se compromete com esse programa ultraliberal, colonial e tudo mais, neocolonial, né, não deve nem ser considerado candidato, deveriam ser proibidos. Então o Lula deveria ficar lá numa solitária, incomunicável e tal. Né? Portanto, é importante a gente observar esse linguajar, né, que não tem correspondência com a realidade, né, e contestá-lo com fatos. É isso que eu sempre digo aqui, nós temos o mundo da concretude, da realidade, o mundo da dona Marluce, para jogar na cara dessa gente. Esta é a campanha eleitoral que nós temos que fazer. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.